Muito boa tarde a todos. Eu sou Flávia Cavalcante e gostaria, em nome da Câmara Portuguesa, de agradecer a presença de todos em mais um almoço-debate de 2012 da Câmara Portuguesa. Solicito àqueles que ainda se encontram em pé, que estão entrando no nosso salão agora, para que, por gentileza, ocupem seus lugares. Fundada em 23 de novembro de 1912, portanto, há quase 100 anos, a Câmara Portuguesa é uma associação civil, sem fins lucrativos, que visa auxiliar e promover as relações entre Brasil e Portugal. É também com esse intuito, senhoras e senhores, que a Câmara realiza esse evento para trazer aos empresários luso-brasileiros informações sobre a internacionalização de empresas e os benefícios trazidos por estes processos nos países-alvo. Eu peço mais uma vez àqueles que se encontram em pé para que, por favor, ocupem seus lugares e, por gentileza, desliguem seus aparelhos celulares. Se alguém estiver esperando alguma informação, algum telefonema importante, mantenham-no silencioso, por favor. Muito bem, o nosso almoço está organizado da seguinte forma. Teremos a abertura pelo nosso anfitrião, Manuel Tavares de Almeida Filho. No primeiro momento, a palestra do ministro Luiz Amado. Em seguida, a palestra do ministro Luiz Fernando Furlan. E, por fim, 45 minutos de perguntas aos nossos palestrantes. As perguntas, senhoras e senhores, deverão ser feitas por escrito nos blocos que se encontram nas mesas e depois entregues às nossas recepcionistas. Por favor, de preferência em letra de forma para facilitar a nossa leitura. E não esqueçam de colocar o seu nome e a empresa que representam. Muito bem, senhoras e senhores, agora gostaria de chamar ao palco para compor a mesa debatedora e dar início aos trabalhos o nosso anfitrião, o presidente da Câmara Portuguesa, Manuel Tavares de Almeida Filho. Convido também os nossos palestrantes de hoje, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e chairman do grupo Banif, Luiz Amado. Obrigada. E o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil e atual membro do Conselho de Administração da BRF Brasil Foods, Luiz Fernando Furlan. Gostaria, senhoras e senhores, de chamar também para compor a mesa debatedora Paulo Lourenço, cônsul-geral de Portugal em São Paulo. Débora Vieitas, presidente do Banco Caixa Geral Brasil. Convido também Gladstone Siqueira, presidente do Banco Banif. Obrigada. Arthur Fuchs, presidente da EFASEC. Convido, senhoras e senhores, o ex-governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman. Convido, para que também faça parte da mesa debatedora, Miguel Santos, vice-presidente internacional da Brândia Central. Francisco Ribeiro, presidente do Banco Luso Brasileiro.
Antônio Dias Felipe, presidente do Grupo Tejofran. Muito obrigada. Senhoras e senhores, gostaríamos que todos ficassem em pé para acompanharem a execução dos hinos de Portugal e do Brasil. Muito obrigada a todos. Gostaria de lembrá-los que as empresas aqui presentes, que ainda não são associadas da Câmara Portuguesa, que podem fazer o seu cadastro aqui mesmo, no final do evento, no foyer, na área externa aqui do nosso auditório, onde temos uma pessoa cuidando especialmente dos novos associados. Para este ano, a Câmara Portuguesa continua com o benefício de uma adesão gratuita por associado, nos almoços, debates, cafés da manhã e eventos de final de tarde. Então, não perca essa chance, faça a sua inscrição e participe desses eventos com sua empresa e se utilize de todos os benefícios dessa Câmara. Também gostaria, senhoras e senhores, de lembrá-los que o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa encontra-se em pleno funcionamento. Portanto, as empresas que já usualmente indicam centro de arbitragens em seus contratos, por favor, não deixem de utilizar o nosso centro. Em todas as mesas, há um folder como este aqui, azul, onde os senhores e as senhoras encontrarão todas as informações, as nossas informações e também
os contatos. Fiquem à vontade. Neste momento, gostaria de convidar o nosso anfitrião da tarde, o presidente da Câmara Portuguesa, Manuel Tavares de Almeida Filho. Obrigado, Flávia. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, uma grande honra para a Câmara do Comércio, para a Câmara Portuguesa, poder contar com os senhores aqui nesse almoço. E hoje um almoço especial com a presença de dois ministros importantes na nossa história do Brasil e de Portugal, que estão aqui presentes e que nos falarão um pouco sobre a sua experiência à frente da representação dos seus países pela economia a mundo afora. Eu, antes de ler, eu vou ser bastante breve, como nós temos hoje dois importantes palestras a ouvir, eu vou ser bastante breve, apenas fazendo dois anúncios. Antes de entrar aqui no currículo dos nossos palestrantes, primeiro, nós tivemos a informação a semana passada de que a presidenta Dilma, como também o governador Alckmin e o prefeito Kassab, estarão na Europa no dia 22 de novembro, defendendo a candidatura da cidade de São Paulo para a Expo 2020. E por esse motivo, o nosso jantar, que estava marcado para o dia 23, ficava bastante apertado para receber a presidenta Dilma e o governador Alckmin e o prefeito Kassab. Dessa forma, nós decidimos transferir o nosso jantar comemorativo de 100 anos para o dia 7 de dezembro, também uma sexta-feira, onde nós faremos o nosso jantar. Então, o último anúncio que eu tinha feito ia ser, efetivamente, no dia 23 de novembro, que é o dia exato do nosso aniversário, mas, por esse motivo, achamos por bem atrasar 2 semanas e aproveitamos e já fazemos um jantar natalino em conjunto com a comemoração dos nossos 100 anos. Bem, a outra importante informação a dar a vocês é que, ao fazerem as perguntas, eu peço que tomem cuidado com a letra e se identifiquem ao final, porque caso elas não possam ser complementadas na data de hoje, a assessoria dos palestrantes pode responder enviando um e-mail diretamente a quem fez a questão e facilita muito a todos serem atendidos. Então, peço a gentileza que se identifiquem e, se possível, o endereço eletrônico na pergunta. Eu vou falar, então, rapidamente, do primeiro palestrante desta tarde, o senhor Luiz Marques Amado, natural de Porto de Mós, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, foi deputado à Assembleia Legislativa Regional da Madeira e deputado à Assembleia da República Portuguesa. Desempenhou funções de secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna do 14º Governo Constitucional, foi secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e da Cooperação do 14º e 15º Governos Constitucionais, secretário nacional para as Relações Internacionais do Partido Socialista. Foi ministro de Defesa Nacional no 17º Governo e ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro do Estado no 17º e 18º Governos Constitucionais. Foi condecorado pelo governo da Espanha, França, Bélgica, Grécia, Argentina, Benin, Togo, Gabão e foi Visiting Professor Teacher na Universidade de Georgetown. Atualmente é consultor internacional, membro da Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico da Defesa Nacional, conselheiro do Economic and Social Council, professor convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e na Business School da Universidade Nova de Lisboa, membro não executivo do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e, desde março, é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Banif. Agora, um currículo bastante resumido do nosso querido ministro Luiz Furlan.
Luiz Furlan, brasileiro, casado, 66 anos, engenheiro químico e administrador de empresas, com especialização em administração financeira, com diversos cursos no exterior. Foi ministro do Estado, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Exterior, de 2003 a 2007. Na Sadia, foi presidente do Conselho de Administração de 93 a 2002, tendo anteriormente sido diretor de Relações com Investidores, diretor vice-presidente e vice-presidente do Conselho. Em 2008, retornou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Sadia até 2009, quando foi co-presidente do Conselho de Administração da BR Foods Brasil, de 2009 a 2011. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da BR Foods, membro do Conselho da Telefônica Espanha, Telefônica SA na Inglaterra, Telefônica Brasil, a GCO nos Estados Unidos, a 1000 participações no Brasil e do Global Advisor Board da Panasonic, Japão, e International Advisor Board da Walmart nos Estados Unidos, e ainda é presidente do Conselho da Fundação Amazonas Sustentável. Muito bem. Minhas senhoras, meus senhores, antes de chamar aqui ao palco o senhor Luiz Amado, o ministro Luiz Amado, eu queria um pouquinho de atenção dos senhores, por favor. Eu queria dizer que hoje aqui a Câmara tem um grande, e a grande discussão aqui nossa hoje, ministro Furlan e ministro Luiz Amado, é chamarmos a atenção da importância do momento e da oportunidade que as empresas brasileiras têm nesse momento de poder se internacionalizar, aproveitando uma crise na Europa, nos Estados Unidos, no modo geral, mas, obviamente, nós estamos aqui defendendo Portugal como porta de entrada da Europa para as empresas brasileiras. E o grande dilema, Furlan, é exatamente como as empresas brasileiras hoje, que têm que dar foco e atenção, e não perder o foco e nem energia, num mercado como o brasileiro, que cresce, tem um consumo interno crescendo, e, nesse momento, pensar em se internacionalizar. Os pontos positivos e negativos. Eu falo especialmente do ministro Furlan, porque tive a oportunidade, o prazer e a honra de acompanhá-lo em algumas viagens ao exterior, enquanto ele ministro, e à frente também da Apex, da Agência de Exportações Brasileira, onde ele fez um belíssimo trabalho. Mas não só isso, o Furlan também foi um empresário, foi um dos primeiros empresários que internacionalizou a sua empresa numa época, numa das primeiras a fazer isso. Eu lembro muito bem, ainda na época da Rússia, ele fez uma grande investidura lá e fui conhecer com ele a sua empresa em Moscou. Portanto, ele tem a experiência na área privada, na sua própria pele, as suas dificuldades, as vantagens e desvantagens, e também como ministro à frente da representação do Brasil. E do senhor Luiz Amado. Então, portanto, esse é o ponto hoje, as vantagens de estar em Portugal, de entrar, de colocar o pé lá, o que a gente tem sugerido, quer dizer, é um momento de se aproveitar da situação, se internacionalizar, não quer dizer que precise perder grande energia, aguarda 2, 3 anos, faz associações, faz joint ventures, e, num segundo momento, então, já tem a sua internacionalização feita no momento mais oportuno. Um pouco é esse o tema desse almoço, e, portanto, inicio convidando o ministro Luiz Amado que faça aqui o início da sua palestra. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham bom proveito aqui na palestra e no vosso almoço. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Começo naturalmente por agradecer o privilégio de estar aqui convosco hoje, na pessoa do Presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, uma prestigiosa instituição de referência nas relações de Portugal com o Brasil, que celebra este ano justamente os 100 anos. E é para mim também uma enorme satisfação
poder testemunhar como, ao longo destes últimos 15 anos, o desenvolvimento das relações entre Portugal e o Brasil atingiu as expectativas que todos hoje reconhecemos e que justifica, aliás, a presença aqui de tantas empresas portuguesas que já hoje operam no mercado brasileiro. E esse desenvolvimento dessas relações, ao longo dos últimos 15 anos, corresponde necessariamente a esse impulso, a esse instinto de internacionalização que todas as empresas de todos os setores sentem como absolutamente vital para preservarem a posição dos seus negócios nos mercados cada vez mais internacionalizados, mais globalizados. A dinâmica que a globalização da economia mundial impõe às nossas organizações impõe necessariamente também a adaptação necessária às condições de negócio no mercado global. E por isso, como dizia, aliás, o Presidente da Câmara, as relações entre Portugal e o Brasil devem ser perspectivadas nesse sentido, no sentido de desenvolver ainda mais as relações da economia da América Latina através do Brasil com a Europa através de Portugal. Não é uma relação exclusiva, seguramente, com Portugal, mas é, sem dúvida, para as empresas brasileiras, uma via de acesso ao mercado interno europeu que não pode, de forma alguma, ser ignorado. E, do ponto de vista estratégico, temos que ter em consideração as profundas mudanças que estão a ocorrer na geopolítica mundial, no sistema internacional, e o desenvolvimento deste eixo de relacionamento no Atlântico Sul será seguramente um dos vetores determinantes da reconfiguração das relações internacionais neste novo século. Nós, na Europa, sobretudo, valorizámos muito durante décadas as relações transatlânticas, sempre na perspectiva da relação com a grande potência marítima do Atlântico Norte, os Estados Unidos. Mas não ignoremos a emergência do Brasil como uma potência atlântica, que necessariamente vai desenvolver uma capacidade militar naval e vai desempenhar funções estratégicas fundamentais no espaço atlântico integrado, que cada vez mais vai constituir um contrapeso à dinâmica extraordinariamente poderosa que se está a desenvolver no Índico e no Pacífico. E, nesse contexto geoestratégico, a relação entre Portugal e o Brasil, a relação entre a Europa e a América Latina é absolutamente determinante. E, por isso, Portugal e o Brasil serão dois atores principais nesse processo de mudança, de metamorfose que o sistema internacional está a conhecer. É óbvio que a situação internacional hoje é preocupante, muito complexa e perigosa mesmo. E temos todos que ter a noção disso, quem está nas empresas, em particular quem está no setor financeiro, tem que ter a noção dos riscos, da incerteza, da instabilidade e da insegurança que hoje pairam sobre as relações internacionais e que, de alguma forma, condicionam também o ambiente estratégico favorável ou desfavorável aos negócios. A volatilidade financeira, a dificuldade de fixar investimento, criar emprego e fazer a economia mundial de novo crescer a níveis que sejam satisfatórios é, em grande parte, o resultado desse ambiente de incerteza e de instabilidade que se apoderou do sistema internacional. E, por isso, a primeira preocupação hoje dos líderes mundiais e, sobretudo, dos países como o Brasil, que tem, apesar de tudo, um papel a desempenhar no desenvolvimento do sistema internacional e no funcionamento da economia global, não pode ignorar a fragilidade da recuperação económica que estamos a viver depois da grande depressão, da grande recessão que o mundo, a economia mundial, conheceu em 2009. Ao contrário do que nós esperávamos, apesar do esforço intervencionista coordenado de todas as principais economias a partir da grande recessão de 2009, a recuperação foi muito rápida, mas tem-se revelado muito frágil. E por isso nós temos que olhar com atenção para o que está a passar na economia internacional e verificar até que ponto as mudanças que estão a ocorrer podem ou não podem inverter a situação e as expectativas e, de novo, favorecer a confiança, porque é uma enorme crise de confiança que desde 2008 guia os destinos da economia mundial. Sem a resolução do problema europeu, nós não temos qualquer forma de inverter as expectativas e o ambiente estratégico
relativamente aos negócios, porque a grande instabilidade que ainda hoje se vive no sistema financeiro é, em grande parte, resultante da incerteza relativamente ao euro. E, por isso, o problema europeu é o problema político mais sério que hoje a economia mundial e o sistema internacional conhecem. Do que se vier a passar na Europa dependerá o destino da economia global e dependerá, em grande parte, também o destino das relações internacionais nas próximas décadas. Saberemos se vamos para um ambiente de confrontação ou para um ambiente de mais cooperação que favorecerá necessariamente mais o crescimento económico, o investimento e o emprego. E por isso a responsabilidade que hoje paira sobre a Europa é imensa. Aliás, o Presidente Lula, na primeira visita que fez a Paris, aqui há uns meses atrás, já na condição de ex-presidente, com muito instinto e com muita sagacidade, que todos lhe reconhecemos, disse que o problema europeu, o problema da integração da Europa não é um problema do Brasil, não é um problema da Europa, é um problema do mundo. O projeto de integração da Europa é um projeto de interesse para o mundo e não apenas para os europeus. O instinto dele revela, de facto, do meu ponto de vista, a percepção que há de que se a Europa se desintegrar, se o euro colapsar, nós entramos num período de caos e de anarquia no sistema internacional e seguramente aquela frágil recuperação que a economia mundial tem revelado nos últimos anos, nos últimos 2 anos, esse trabalho perder-se-á. Sem dúvida que temos que acompanhar algumas tensões geopolíticas muito sérias e muito preocupantes, em particular no Médio Oriente, o problema do Irão, e no Mediterrâneo, agora no Mar da China, e por isso o acompanhamento desse ambiente de conflitualidade mais ou menos fria, mais ou menos quente em função da dinâmica dos conflitos, é muito preocupante. Mas o problema principal hoje para a paz e para a estabilidade no sistema internacional e para o crescimento da economia mundial, para as economias emergentes também, como se está a ver que estão a ser afetadas pela quebra do crescimento na Europa e nos Estados Unidos, esse problema principal, do meu ponto de vista, é o problema europeu. E esse problema é um problema decisivo também para a resolução do problema português. E por isso falarei do problema português imediatamente a seguir. Mas o problema europeu é um problema muito sério porque nós começámos na Europa a construir há 20 anos atrás, depois da queda do Muro de Berlim, começámos a construir uma casa pelo telhado com paredes muito frágeis e com fundamentos e alicerces muitíssimo frágeis. E a primeira tempestade que varreu o território europeu depois da crise financeira de 2008 revelou a fragilidade da construção europeia. Não se pode ter uma moeda comum sem mais integração económica e sem mais mecanismos de coordenação e de decisão do ponto de vista político. E essa é a lição da crise europeia, e os europeus já aprenderam isso. Agora, o problema é como resolver esta questão. Como é que, a partir da moeda comum, a partir de uma moeda que foi colocada sobre economias tão diferenciadas, tão divergentes, com tantas diferenças de competitividade, como é que agora se vai criar o ambiente necessário para ter uma união política e uma união económica? E esse processo está em desenvolvimento, do meu ponto de vista, e encaro com mais otimismo a situação que vivemos do que aquela que tinha, por exemplo, há 2 anos atrás. Não se esqueçam que a Europa foi apanhada pela crise, com um pacto de crescimento que era o instrumento principal de aferição do processo de consolidação da União Monetária, muito deficiente. Não tinha sido respeitado pela Alemanha e pela França e, sobretudo, não vigiava, não acompanhava de que forma é que um conjunto de economias tão divergentes do ponto de vista da competitividade podia convergir. E, efetivamente, sendo um pacto de crescimento e convergência, o que se verificou durante a década de existência do euro foi que houve divergência entre as economias, precisamente porque o pacto não assegurou nenhum mecanismo que vigiasse a diferença de competitividade entre as economias e pudesse corrigir esse efeito distorcedor de uma moeda forte sobre economias que tinham vivido durante muitos anos com moedas mais fracas e que, por isso, desvalorizando, ganhavam competitividade de novo para se adaptarem às condições
de mudança no mercado mundial. Como é que essa correção vai ser feita agora? Através de um novo tratado que reforça o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Entrará em vigor em janeiro de 2013, o pacto que impõe um colete de forças do ponto de vista orçamental e fiscal e que praticamente está ratificado por todos os Estados. A Alemanha viu a decisão do Tribunal Constitucional recentemente dar luz verde para a sua ratificação final e a França ratificará esse tratado já na primeira quinzena de outubro. A partir de janeiro de 2013, o ambiente político na Europa, do ponto de vista institucional, muda. Com, por um lado, um mecanismo de emergência para fazer face às crises que não existia e que teve de se criar um mecanismo à pressa para responder à primeira crise que surgiu com a dívida soberana grega, e haverá um pacto relativamente às políticas fiscais e orçamentais muito mais rigoroso. Haverá depois adaptações em termos de governação económica da Europa e haverá seguramente decisões importantes até ao final de 2013 em relação ao reforço da coordenação política na zona euro. E, portanto, entramos num processo de refundação do euro e de refundação do projeto político europeu. E não tenhamos dúvidas, se a Europa não fizer com êxito este caminho, se não introduzir as reformas necessárias para salvar o euro e para garantir mais estabilidade no sistema financeiro mundial e, mais do que isso, para impedir a desintegração da Europa e o retorno de todos os fantasmas e de todos os demónios da história da Europa que durante séculos e séculos nos conduziram à guerra e à destruição, se a Europa não fizer isto até ao final do próximo ano, nós teremos um problema sério, seguramente, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. É por isso que o problema político europeu é hoje o problema central da estabilidade do sistema internacional e da economia mundial. É neste contexto que a economia portuguesa tem que gerir os seus próprios problemas e são sérios. Mas, só para terminar, deixaria uma palavra sobre a situação portuguesa e como eu a vejo. Desde logo, tendo em consideração que a pequena crise política de arrufo entre os parceiros da coligação não deve ser mais do que isso, pode ser mais do que isso, mas não será mais do que isso. Nós teremos um governo, seguramente, em plenitude de funções em Portugal durante os próximos meses. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque não é aceitável que se precipite uma crise de governo em Portugal no momento em que o país vive um difícil e complexo processo de ajustamento e está, de alguma maneira, nas mãos dos credores. Por isso seria uma irresponsabilidade total, do meu ponto de vista, que eu não acredito que os responsáveis dos dois partidos da coligação possam correr. E por isso haverá um governo, haverá um orçamento de Estado para 2013 e haverá seguramente continuidade no processo de ajustamento que foi negociado com o Fundo Monetário Internacional e com a União Europeia. Esse processo de ajustamento é um processo necessário para corrigir desequilíbrios que a economia portuguesa conhece e que todos reconhecemos. Estão identificados há muito tempo, são os problemas de uma pequena economia que tem problemas estruturais que se arrastaram durante décadas, uma economia periférica no contexto da economia europeia em que se insere e que acumulou esses desequilíbrios e que os viu agravarem-se brutalmente durante a última década por não ser capaz de se adaptar às exigências de uma moeda forte. O mecanismo vicioso da desvalorização competitiva que as moedas frágeis podem fazer e que Portugal também fazia, a partir do momento em que o euro, com uma doutrina de moeda forte imposta pela Alemanha e pelos países mais ricos da zona euro, se impõe como a referência da política monetária europeia, a economia portuguesa ficou desarmada desse instrumento e não foi capaz de se adaptar através de reformas estruturais mais duras, mais exigentes, mais rápidas às condições de competitividade que lhe eram exigidas pela abertura e pela competitividade numa economia muito exigente como é a economia europeia e a economia globalizada que, entretanto, nasceu nas últimas 2 ou 3 décadas. E, por isso, esse problema é o problema central.
o que fez com que os desequilíbrios se acentuassem ao ponto de perdermos a confiança dos mercados. E, tendo perdido a confiança dos mercados, valeu-nos, apesar de tudo, a ajuda dos aliados da zona euro, impuseram-nos um programa ambicioso de ajustamento e esse programa tem que ser cumprido. E vai ser cumprido. E em 2014, acredito, sinceramente, que em 2014 estaremos em condições de ser financiados normalmente pelos mercados. Para isso é necessário que esse programa de ajustamento seja cumprido. É preciso que os problemas de governabilidade do país sejam tidos em consideração, as tensões sociais, por força da austeridade, do ajustamento, estão aí. O último fim de semana conhecemos manifestações muito impressionantes, mas, de qualquer modo, essa via de ajustamento é reconhecida pela generalidade do povo português, que tem tido uma enorme sensatez na percepção dos interesses estratégicos do país e da importância de algumas das correções que estão a ser feitas serem feitas. É preciso que o ambiente de governabilidade do país tenha em consideração também as tensões sociais e os desequilíbrios sociais que um processo de ajustamento como este produz. E por isso é preciso mais sensibilidade também do ponto de vista do Governo relativamente às questões sociais. Mas acredito que o processo de ajustamento vai continuar e que em 2014 o país terá, no essencial, resolvido o problema do seu financiamento externo, voltando a financiar-se pelos mercados e estando seguramente em condições, apesar de ter uma economia que vai estar em recessão durante ainda algum tempo, terá seguramente uma economia que estruturalmente estará mais adaptada às condições de competitividade no contexto europeu e da economia mundial. E se a Europa fizer o seu programa com estabilidade e com êxito, a economia europeia será, sem dúvida, a economia mais forte do mundo nas próximas décadas. Não tenhamos grande dúvida sobre isso. Mas, para isso, tem que vencer os obstáculos desta difícil e complexa tarefa que tem, que é resolver o seu problema político fundamental. Não é um Estado federal, é uma organização política atípica, vai ter que criar uma união política de nações e de Estados que querem preservar a sua soberania política. É um exercício que nunca foi feito na história política da humanidade e que a Europa vai ter que fazer. Se conseguir fazer, eu acredito que a Europa será uma economia de referência, com um grande mercado e que, de alguma forma, poderá ser até o contraponto a um período de grande dificuldade que a economia europeia, que a economia dos Estados Unidos provavelmente vai conhecer, com o grande processo de ajustamento e de correção dos seus desequilíbrios externos, que começará desde já em janeiro de 2013. O ano de 2013 é, de facto, do meu ponto de vista, o ano de todos os perigos, é o ano para o qual todos os responsáveis de todas as organizações devem ter muita atenção na condução das suas instituições, dos seus negócios, porque é um ano perigoso. Se chegarmos ao fim de 2013 com a paz garantida no sistema internacional, nós podemos de novo encarar com otimismo e confiança o desenvolvimento da economia mundial e as perspectivas para todos os nossos negócios. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, ministro Luiz Amado, pela fantástica apresentação. E convido agora, senhoras e senhores, para a sua exposição, o ministro Luiz Fernando Furlan. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Manuel Tavares de Almeida Filho pelo convite e dizer que ele escolheu 2 Luizes para falar, só que um é mais amado que o outro. O tema que me foi dado foi os desafios da internacionalização das empresas brasileiras. E eu, quando fiz uma reflexão sobre o tema, me lembrei de ter lido um livro chamado The American Paradox, que foi escrito por um professor de Harvard chamado Joseph Nye, a quem eu conheci em Davos vários anos atrás. E ele desenvolveu uma teoria muito interessante, que os americanos têm mais poder no mundo
pelas suas empresas, pelos hábitos de consumo, pela sua música, pelos filmes de Hollywood, do que pelas Forças Armadas. Então, o livro dele cria o conceito de hard power, que é o poder da força, né? E o soft power, que é o poder do convencimento, dos hábitos de consumo. E eu, que sou um viajante já mais antigo, quando conheci a China, em 1982, todo mundo usava o fardão do Mao Tse-tung. A diferença eram as 4 cores, né? Preto, cinza, verde e azul. Mas todo mundo se vestia igual, e as bicicletas eram todas pretas. E se hoje alguém vai à China, como muitos de vocês devem ter visitado, vão ver que os jovens lá se vestem como os daqui, têm telefones celulares e aparelhos eletrônicos que se comunicam como em qualquer lugar do mundo, e no final das contas, o soft power americano, o Hard Rock Café, o McDonald's, o KFC, estão ali, e os hábitos de consumo prosperaram. Então, quando a gente fala em globalização, tem que levar em conta essas influências. Então, Portugal tem o seu soft power, e o Brasil também tem. E as empresas, muitas vezes, podem fazer uso desses conceitos no sentido de conquistar mercados e replicar experiências bem-sucedidas. Algumas empresas se internacionalizam por necessidade. Dou o exemplo da empresa Marco Polo, que produz ônibus. Na década de 90, ela se expandiu na América Latina. De 2007 para cá, fechou as suas operações na Rússia e em Portugal e fez uma aquisição na Austrália e abriu uma fábrica de componentes na China. Mais recentemente, fez uma joint venture no Egito. Então, uma empresa que muitas vezes enfrenta barreiras tarifárias ou não tarifárias, ou problemas de logística, ou até de conteúdo nacional, como recentemente nós vimos aqui na imprensa algumas restrições que o BNDES colocou por falta de conteúdo nacional em equipamentos, ela precisa se internacionalizar. Algumas o fazem por acaso, outras como estratégia de longo prazo, outras porque precisam gerar recursos em moeda estrangeira, em moeda forte. Por exemplo, uma empresa que importa, ela teria um hedge natural se ela exporta também, com isso não precisaria ficar sujeita a flutuações cambiais que muitas vezes podem gerar um grande desconforto. Ao mesmo tempo, recentemente se identificou que há mais de 1.000 empresas brasileiras que estão em diferentes estágios de internacionalização. Esse é um fenômeno relativamente recente, como também não é um fenômeno antigo em Portugal e na própria Península Ibérica. A Espanha, a partir dos anos 90, internacionalizou as suas empresas e algumas delas se tornaram grandes protagonistas em setores como, por exemplo, o bancário, onde o Banco Santander é hoje, se não o maior, um dos principais bancos da Europa, e a própria Telefônica, onde sou conselheiro, que era até há pouco a maior empresa espanhola, agora foi superada pela Zara, que é uma empresa que está sofrendo menos com a crise mundial. Mas o estágio que essas empresas se encontram é variado. Algumas fazem exportação e buscam mercados e nem sempre têm compromissos de manter esses mercados abertos, porque quando a equação econômica não favorece, às vezes deixam de exportar para algum mercado. Outras empresas fazem também
as vendas e a distribuição e muitas vezes o marketing sem ter produção local. E há outras já no estágio mais avançado que têm produção local, distribuição, marketing e passam a ter muita relevância nas economias locais. O Brasil, que foi historicamente um receptor de investimento internacional, chamado investimento direto, ainda hoje é um dos principais destinos mundiais, recentemente passou a ser também um grande exportador de capital. Para que vocês tenham ideia, no ano de 2010, o Brasil, as empresas brasileiras investiram no exterior mais de 30 bilhões de dólares em 2010, sendo que 20 anos antes esse valor não alcançava 1 bilhão de dólares. O principal destino dos investimentos brasileiros é regional. Mais da metade dos investimentos são para o